E aí, galera, tudo bom? Semana começando e o Dicas do Enem chegando junto para deixar você preparado com o melhor conteúdo. Nosso programa é uma produção da Fundação Pedro Américo com apoio da TV Itararé e da Unifacisa. Você sabia que a Fundação Pedro Américo tem um trabalho social importante na região? Então, antes de começar a nossa videoaula de hoje, vamos conhecer uma dessas ações. A produção e vendas de geleia do projeto Envelhecendo com Saúde. Alimentos naturais fazem bem à saúde. E quando vem agregado a valores sociais, o alimento fica ainda mais rico, como no caso destas geleias naturais, produzidas pelo segmento de gastronomia social do projeto Envelhecendo com Saúde, da Fundação Pedro Américo. O Grupo Envelhecendo com Saúde é um programa de envelhecimento à terceira idade com saúde. Nós contamos com a participação dos cursos da área de saúde, da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande e do Centro Universitário Unifacisa, que dão suporte à Fundação Pedro Américo nas suas ações sociais. Então, está tendo uma iniciativa de gastronomia social que faz parte de uma das iniciativas dentro do projeto, que é culinária básica, em que 2 vezes por mês os idosos escolhem um tema a ser trabalhado dentro do laboratório, do curso de nutrição. Então tem o suporte dos alunos de nutrição que pesquisam o que eles querem trabalhar e alunos de todos os cursos dão suporte a essa iniciativa. A combinação de sabores diferentes faz parte da produção das geleias. Manga com maracujá e pimenta cambuci, banana com batata doce roxa e tomate com vinho tinto seco compõem a mistura. Além de lidar com os alimentos, o grupo da terceira idade preparou a decoração da embalagem feita na sala de costura da Fundação. Essa daqui é uma batata especial, batata roxa com banana. Essa outra aqui, ela é hibisco com maçã. E essa também, ainda mais gostosa ainda, modo Arthurzinho que ela tem. Essa daqui é maracujá, manga e pimenta. Pimenta especial. Tem que aprender. E essa sim, essa daqui eu já provei também. Essa daqui é tomate com vinho. Uma delícia. A senhora garante todas? E como garanto, minha filha. Pode vir comprar à vontade. Pra gente ir no nosso passeio. As demais participantes do projeto Envelhecendo com Saúde falam com orgulho das atividades desenvolvidas. É bom demais estar aqui. Isso é um projeto que mudou a vida de muitos anciãos, muitas pessoas idosas. Porque em vez de você ficar em casa sem fazer nada, pensando no que não deve, a gente está aqui se divertindo, a gente está dançando, a gente está fazendo fisioterapia, a gente está mexendo com a mente, a gente faz trabalho de artes. Aqui mudou muito a vida, não só a minha, mas de muitas pessoas. Para conhecer mais ações da Fundação Pedro Américo, acesse nosso perfil no Instagram através do QR Code aqui na tela. E bora para a videoaula de hoje, chegando o professor Adeilton Padre com a videoaula de Química. Olá pessoal, meu nome é Adeilton Padre, eu sou professor de Química, vou ficar aqui com vocês acompanhando nessa parceria da TV Itararé, Unifacisa e Fundação Pedro Américo, na Dicas do Enem. Conto com vocês com essas aulas. Valeu! E aí, pessoal, essa nossa primeira aula, nós vamos lidar com hidrocarbonetos, tá? O primeiro assunto de química que vamos lidar numa correria aí de aulas que vamos ter, tá? E vamos trabalhar com química orgânica. A química orgânica é a química do carbono, é a química em que nós encontramos em boa parte do vestibular. Sempre está associada aí à área de saúde, à área de exatas e que em ciências da natureza contribui e muito para que geralmente se tenha uma dificuldade maior nas provas. Mas estamos aqui para que possamos ter essa dificuldade e nós possamos, da melhor forma possível, né, ver todo esse conteúdo. Vamos lá? Então vamos começar com hidrocarbonetos, tá? O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos nada mais é do que a função orgânica formada por carbono e hidrogênio. Então esses exemplos que vocês estão vendo aqui no quadro, tá? Na tela, vocês estão vendo que todos possuem carbono e hidrogênio, formando assim hidrocarbonetos, ok? Só que os hidrocarbonetos recebem classificações, subclassificações.
substâncias, que são elas: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Então vamos passear por todo esse vasto, né, essas funções todas, para que a gente possa ter uma ideia de um pouquinho de cada uma, estudar nomenclatura, que é o mais importante, né, reconhecimento, algumas reações e resolução de alguns exercícios, ok? Então aí vocês têm esse primeiro exemplo de alcanos, né? O que são alcanos? São hidrocarbonetos que só possuem ligações simples. Alcenos. Alcenos são aqueles que possuem uma dupla ligação. Alcinos, eles possuem uma tripla ligação. Alcadienos possuem duas duplas, duas duplas. Enquanto que ciclanos, eles são os alcanos de cadeia fechada, né? Os ciclanos possuem cadeia fechada só com ligações simples. Cicleno possui cadeia fechada também, porém com uma dupla ligação. E os aromáticos são aqueles que possuem um anel aromático, um anel benzênico, né? Em que você pode encontrar ele, esse hexágono com a bolinha no centro, ou então você também pode encontrar ele com 3 duplas alternadas. Essas duplas alternadas, elas sofrem o processo de ressonância, quebra da ligação dupla e formação de uma nova ligação no carbono seguinte, fazendo com que esse processo de ressonância dê a ideia desse ciclo. Por isso que você encontra esse hexágono com a cadeia fechada e com a bolinha no centro. Ok? Então vamos conhecer alguns desses hidrocarbonetos no dia a dia, separado aí por subfunção. Ok? O primeiro que nós vamos mostrar são os alcanos. Então você consegue encontrar os alcanos na vela, né, no gás de cozinha, propano, butano, na gasolina, tá? Os alcenos você consegue encontrar no amadurecimento de uma fruta, por exemplo, mostrada aí pela banana, tá? Em óleos e também em plásticos, uns tipos de plástico chamado polietileno, ok? Outro, alcinos. Então, alcinos nós encontramos no plástico filme, por exemplo, tá? No pneu sintético e no gás etino, né? Que é o gás acetileno. Esse gás de maçarico que serve para cortar a chapa. Ok? Outro, nós temos também os ciclanos, né? Os alcadienos primeiro. Alcadienos nós encontramos, por exemplo, na cenoura, né? Na melancia, no limão, né? Na borracha natural, nós encontramos também na tomate e no café. São alguns dos exemplos onde nós podemos encontrar os alcadienos, ok? Ciclanos. Então, os ciclanos encontramos, por exemplo, em anestesias e no nylon, representado aí por esse pedacinho de nylon, tá? Ciclenos nós encontramos em alguns óleos essenciais, essa formação do cicleno. Lembra? Cicleno, cadeia fechada com ligação dupla, tá? E os aromáticos, são diversos aromáticos, muitos deles são tóxicos, tá? E nós encontramos, por exemplo, aí na fumaça que sai do escapamento dos carros, no cigarro, tá? No churrasco. Aí, no churrasco, sim. Como é que você pode dizer no churrasco, professor, tem aromático? O problema do aromático no churrasco é a questão do carvão, né? O carvão, quando ele está queimando, ele libera substâncias aromáticas que deixam o churrasco mais saboroso, mas em compensação, essas substâncias, com o passar do tempo, elas podem ser cancerígenas, tá certo? E além disso, nós temos a famosa naftalina, que é usada para espantar barata, né? Que nós usamos no dia a dia na nossa casa. Tá? Então vamos a uma classificação. Então, os hidrocarbonetos nós podemos dividi-lo em alifático, de cadeia aberta, e cadeia fechada, ok? Então, os de cadeia aberta nós temos aí os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, tá? Os alcanos, você vai conseguir identificar ele pela terminação -an. Então, você tem, por exemplo, metano, propano, etano, butano. Então, com isso, você consegue identificar um alcano. Um alceno, por exemplo, ele tem na parte central, no intermediário, o -en. O -en significa dupla. Então, você tem aí eteno, propeno, buteno, né? Então,
alcino, você identifica pelo o intermediário in. Você tem etino, propino, butino, pentino. Alcadieno você já identifica pelo dien, essa parte central. Então significa duas duplas, né? Propadieno, butadieno. Sem esquecer, quando a gente for ver nomenclatura um pouquinho mais à frente, que nós temos que identificar também a posição dessas insaturações, né? Duplas e triplas ligações, dependendo da função que nós estamos estudando, ok? De cadeia fechada, nós temos ciclanos e ciclenos. Ciclano tem um an, mas a cadeia é fechada, né? Esses são cicloalcanos, ciclopropano, ciclobutano. E os alcenos, ele vai ter cicloalcenos, né? Ele vai ter ciclopropeno, ciclobuteno, ciclopenteno, ok? Vamos lá. Então, a fórmula geral dos hidrocarbonetos. Como é que você pode, a partir de uma cadeia, como vocês estão vendo aí, identificar a fórmula molecular? Através da fórmula geral, né? Os alcanos. Como é que você identifica os alcanos para montar a sua fórmula geral? CnH2n mais 2. Esse N representa a quantidade de carbonos na cadeia, tá? Dos alcenos. Então, os alcenos com a dupla ligação, esse mais 2, que é quantidade de hidrogênio, pela formação da dupla ligação, ele desaparece, tá? Então, a fórmula geral dos alcenos, ele fica sendo CnH2n. Tá bom? Só que não são apenas os alcenos que possuem essa fórmula molecular, tá? Os ciclanos também. Por que os ciclanos? Porque um alceno, tá? Quando ele é rompido, ele pode se formar, né, numa cadeia fechada. Da mesma maneira que uma cadeia fechada, que é um ciclano, quando ele se rompe, ele pode abrir e formar uma cadeia insaturada, no caso um alceno. Possuem a mesma quantidade, tá, de carbonos e hidrogênio, é possível, gerando assim a mesma fórmula molecular. Já os alcinos, ele tem uma perda de mais 2 hidrogênios, né? Ficando com a fórmula molecular CnH2n menos 2, porque é uma nova ligação que está sendo formada, ligação sigma, ligação pi. Lembrando, as ligações sigmas, elas têm uma quantidade de energia maior, elas são mais difíceis de serem quebradas, comparado com a ligação pi, que é mais fácil de ser quebrada, ok? E é justamente essa ligação pi que é formada na constituição de um alcino, por exemplo, né? Mas com essa fórmula molecular, você não tem apenas o alcino, você tem um outro subgrupo do hidrocarboneto, que é o cicleno, tá? Vai ter a mesma fórmula, e também os alcadienos vão estar presentes com essa mesma fórmula molecular. Okay? Vamos ver então algumas questões relacionadas a esse assunto já visto de início. Tá? Nessa primeira questão diz assim: o hidrocarboneto C2H, C2, CHCH, CH2. Então você consegue observar o seguinte, eu pergunto, que hidrocarboneto, qual a função, a subfunção do hidrocarboneto está presente nesse composto? Fácil de observar, tá? Basta identificar que você tem duas ligações duplas, cadeia aberta, então vai ser alcadieno, ok? Os alcadienos possuem ligações duplas de cadeia aberta, tá? E aí, alternativa letra D. Vamos para a próxima. Na próxima questão diz assim: a fórmula molecular de um alquino, alcino, tá? Representa o mesmo hidrocarboneto, com 3 átomos de carbono. Tá? Qual é que alquino é esse? Que alcino é esse? Então, a gente sabe o seguinte: que alquino nós vamos formar com 3 átomos de carbono. Então, nós sabemos que a fórmula molecular dos alcinos ou alquinos, CnH2n menos 2. Como a gente sabe que tem 3 carbonos, basta substituir. Vai ficar C3, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, nós temos aí C3H4, que vai dar a alternativa letra D.
Tá? Continuando, vamos lá? Então, um hidrocarboneto de fórmula molecular CnH2n-2, se possui essa fórmula molecular, você sabe que pode ser um alcino, um alcadieno ou um cicleno, que é característica dessa fórmula geral para esses hidrocarbonetos. Então, tem massa molecular de 96. Peso molecular, massa molecular, tá? Então, a fórmula molecular dele vai ser qual? A partir dos dados que nós temos. Então, nós sabemos que a massa do carbono vai ser 12, massa do hidrogênio vai ser 1. E a fórmula molecular citada foi essa que você está vendo aí, né? De um alquino, ou de um alcadieno, ou de um cicleno. Como é que você vai fazer? Você vai multiplicar a quantidade de N vezes 12, somar com a quantidade de hidrogênios e igualar a 96, que é o peso molecular dele, tá? Sabendo disso, você vai efetuar a operação e vai encontrar o valor de N. Encontrando o valor de N, você vai chegar no resultado igual a 7. Tá? Que dá a alternativa letra C, já que o composto de fórmula molecular que possui 7 carbonos é a alternativa letra C. Ok? Então vamos lá. Continuando, vamos falar um pouco agora sobre a nomenclatura. Então vamos ver a nomenclatura de cadeias abertas, de cadeias fechadas, com ramificação, sem ramificação. A primeira nomenclatura, ou de uma fórmula geral que a gente tem que entender a parte de nomenclatura, tá? É identificar que o nome do composto é formado por prefixo, intermediário ou infixo e o sufixo. Prefixo significa dizer que é a quantidade de carbonos que nós encontramos na cadeia. O intermediário, ele vai representar o tipo de hidrocarboneto que nós estamos falando. E o O, no caso para hidrocarbonetos, mas é chamado sufixo, ele vai representar o tipo de função. Por exemplo, prefixo, ele vai ser met, et, prop, but, pent. Como vocês vão ver aí, agora, mostrado na forma de um quadro. Então, nós temos a quantidade de carbonos, certo? Relacionada com uma parte inicial, que é chamada de prefixo. Então, met, et, prop, but, pent. Tá? O intermediário, ele vai representar justamente o tipo de hidrocarboneto que nós estamos falando. Então, por exemplo, se nós estamos falando de alcano, vai ser an. Se for alceno, vai ser en. Se for alcadieno, dien. Se for alcino, vai ser in. E assim sucessivamente, ok? E o sufixo, que é representado para o hidrocarboneto como sendo O, tá? Para o hidrocarboneto sendo O. Se fosse outra função, outro grupo funcional, que nós vamos ver mais à frente, nós teríamos, por exemplo, se fosse para álcool, era ol. Se fosse para aldeído, seria al. Ácido carboxílico seria oico. E aí, as outras funções têm suas características de sufixo próprias, ok? Então, vamos começar a ver alguns exemplos mediante a informação que eu passei para vocês. Nós temos aí esse composto formado por 3 carbonos com uma ligação tripla. Então, como é que você iria montar o nome daí? Lembrando, a primeira coisa é o prefixo, que é a quantidade de carbonos. Se você observa que são 3 carbonos, então 3 carbonos na tabela, ele vai ser o quê? Prop. Tá? Vai ser prop. Se ele tem a tripla ligação, vai ser representado pelo infixo in. E se é hidrocarboneto, nós temos o O. Então, vai formar o nome do composto chamado propino. Nesse segundo exemplo, você tem aí 2 carbonos com uma ligação dupla. Então, 2 carbonos, et. Ligação dupla, em hidrocarboneto O, formando aí o eteno, que será o nome deste composto, ok? Então, vamos aí para o próximo. Esse aí, eu já tenho agora 5 carbonos. Você vai na tabela, observa qual é o prefixo relacionado a 5 carbonos e vai encontrar pente. Só ligações simples, an. Hidrocarboneto O. Então, o nome dele vai ser pentano. Ok? Fique ligado, a gente volta rapidinho com mais dicas do Enem.
De volta com Dicas do Enem de hoje, que está trazendo conteúdo de Química. A gente segue então com as dicas do professor Adeilton Padre. Bem, pessoal, voltando então com a continuação da nossa explicação, vamos mostrar mais alguns exemplos de nomenclatura para vocês, ok? Então, nesse exemplo que você está vendo aí, eu tenho a seguinte situação. São dois exemplos com a mesma quantidade de carbonos, ou seja, terá o mesmo prefixo. Se são 4 carbonos, você vai ter but. Outra coisa, tem uma dupla ligação. Então, você tem tanto a dupla ligação no carbono de cima como no composto de baixo. Então, vai ter En. E vai ser O também, porque é hidrocarboneto. Então, quer dizer, professor, que é buteno de cima e buteno de baixo, só que onde é que nós vamos ter que prestar atenção na hora de identificar? É a posição de em qual local está a dupla ligação. E como é que você vai fazer isso? Você vai identificar, começar a numerar a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Nesse caso, mais próxima da dupla ligação. Então, no caso do de cima, né, do composto de cima, você vai começar pela direita, já que a dupla ligação está mais à direita do que à esquerda. No composto de baixo, como a dupla ligação está centralizada, tanto faz se você numerar da esquerda ou da direita, ok? Então, nesse caso, como é que ficaria? Primeiro você coloca o prefixo but, já que são 4 carbonos. Depois você identifica que tem uma dupla ligação. E onde é que vai estar essa dupla ligação? No caso do composto de cima, ele vai estar no primeiro carbono, tá? E hidrocarboneto O. Então, nós temos que fazer isso tanto no de cima como no de baixo. Identificando essa explicação que eu já falei para vocês, nós vamos numerar a cadeia. Numerar é justamente colocar essa numeração para identificar em que posição estará a insaturação. Seja com insaturação, seja com grupo funcional, que nós vamos ver mais à frente. Ok? Então, o nome desse primeiro, postar a dupla ligação iniciar no primeiro carbono, fica but, que é o prefixo, posição da dupla ligação, e eno, que é a dupla ligação, mais o O, que é o sufixo. Tem alguns livros que vocês podem encontrar, ou algumas questões de vestibular, em que ele não coloca o coloca só buteno, porque dá a entender que você já sabe que é no primeiro carbono. Ok? A partir disso, no segundo, terceiro, quarto carbono, aí não, você tem que identificar, tá? E para não ter dúvidas, você coloca a numeração, ok? Então, buteno, um eno, né? But, um eno no primeiro e but, 2 eno no segundo. E isso é a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura da IUPAC, tá? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Okay? Então, continuando com mais um exemplo. Nós temos aqui 6 carbonos, só que em 6 carbonos você tem, além disso, 2 ligações duplas. Então, você tem que numerar a cadeia pela extremidade mais próxima, mesmo que você tenha 2 ligações. Se você observar o exemplo, você vai perceber que a dupla da esquerda está mais próximo da extremidade do que a dupla da direita. Por isso que você vai numerar a partir da esquerda, ok? Então, eu tenho aí X porque são 6 carbonos, Dien porque são 2 duplas, né? O porque é hidrocarboneto, e aí eu vou numerar e identificar que as 2 duplas estarão no primeiro carbono e no carbono 4. Sendo assim, vai ficar hexa 1,4-dieno. Tem alguns livros mais antigos que colocam essa numeração na frente. Então, ficaria aí 1,4 hexadieno. Tá? Mas a nomenclatura mais nova, ela mostra dessa forma aí. Esse outro exemplo que vocês estão vendo aí abaixo é uma outra maneira de representar uma cadeia, né? É a cadeia representada por segmentos de retas. Ao invés de você observar aí os carbonos e hidrogênios, você só vê estruturas retas. Tá? E como é que você vai encontrar, vai diferenciar carbonos de hidrogênio? Da seguinte forma, a cada ponto, a cada união ou cada extremidade, você vai identificar que tem um carbono. E como o carbono ele é tetravalente, ou seja, possui 4 ligações livres, se esse, por exemplo, da extremidade à esquerda, então esse carbono ele só tem uma ligação, então ele vai ter 3 hidrogênios, já que ele precisa
precisa de 4 e assim sucessivamente. Então, nesse caso, são 5 carbonos, pente. Você tem a dupla ligação em hidrocarboneto, O. Faz a numeração da cadeia para saber onde é que vai estar a dupla. No caso, a dupla ligação inicia no carbono 2, tá? E vai ficar o nome penta 2-eno ou pente 2-eno. Ou esse 2, se vier para frente, 2-penteno, né? 2-penteno. Ok? Então vamos lá. Agora vamos falar de carbonos e hidrocarbonetos alicíclico. Alicíclico é a mesma coisa de dizer que é de cadeia fechada, tá? Então nós temos que não só colocar o nome, mas se é de cadeia fechada, acrescentar o ciclo na frente, ok? Então vamos ver. Por exemplo, esse aí é um ciclano, porque ele só tem cadeia fechada e ligações duplas, ligação simples. Então, como é que você vai fazer isso aí? Cadeia fechada, ciclo, 3 carbonos, prop, só ligações simples, hidrocarboneto, O. E aí vai dar o nome de ciclo propano, tá? Vai ser o nome desse hidrocarboneto devido às características que eu acabei de explicar, ok? Então vamos para o próximo exemplo. Já esse aí, se você observar, diferente do exemplo de cima, ele não é um ciclano, ele vai ser um cicleno, cadeia fechada, porém com uma dupla ligação, tá? Então começa colocando a palavra ciclo, porque é cadeia fechada. Depois, se são 4 carbonos, but, tem a dupla ligação em hidrocarboneto, O. Aí você poderia dizer, professor, mas eu não teria que identificar a posição da dupla ligação, já que está presente na cadeia, a gente numera a dupla ligação, só que como é cadeia fechada, né, você não precisa numerar, porque não tem extremidade. Você só vai numerar a partir do momento que tenha mais de uma insaturação ou que você tenha, por exemplo, um radical, tá? Que nós vamos identificar mais na frente. Então, vamos agora responder mais algumas questões, tá ok? Então, essa questão diz assim, os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, como nós já vimos. Entretanto, sua importância se deve ao fato de suas moléculas servirem como esqueleto de todas as demais funções orgânicas. A partir dos hidrocarbonetos, você vai perceber ao longo de nossas aulas em que as demais funções, elas são inseridas nos hidrocarbonetos. Por exemplo, quando formos trabalhar com álcool, então você vai ver a presença do OH, da hidroxila, transformando, deixando de ser um hidrocarboneto, passando a ser um álcool, né? Se for uma cetona, vai aparecer dupla O, né? A carbonila, e aí deixa de ser hidrocarboneto e passa a ser cetona. Consequentemente, nós vamos ver as demais funções. Então, analise as afirmações a seguir. A primeira diz assim, os alcanos são hidrocarbonetos acíclico, ou seja, de cadeia aberta e saturados, apresentando cadeia aberta e ligações simples entre os carbonos. Então, essa afirmativa é sim verdadeira. Foi justamente as características que nós vimos a partir dos alcanos. A segunda diz assim, os alcenos são hidrocarbonetos acíclico, também de cadeia aberta, contendo uma ou mais ligações duplas em sua cadeia carbônica. Então, qual foi a característica dos alcenos? Apenas uma ligação dupla. Se tiver mais de uma, deixa de ser alceno. Se tiver duas, por exemplo, alcadieno, né? E se tiver 3, alcatrieno. Alcatrieno não é comum de se ver no ensino médio. Geralmente no ensino superior é que você trabalha com mais insaturações. Você só vai ver uma quantidade maior de insaturação quando você está vendo, por exemplo, polímeros, tá? No ensino médio. É que você vê o macromoléculas, que você vê justamente essas características. Mas estudada detalhadamente, você vê na universidade num curso específico lá em Química, ok? Ou numa disciplina específica. Então, sendo assim, é falsa essa afirmação. Os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos, sim, de cadeia aberta, contendo uma ligação tripla em sua cadeia carbônica. Então, verdadeiro, apenas uma tripla, né? Que foi já comentado aqui. E o último exemplo,
são exemplos de alcanos, alcenos e alcinos, respectivamente, metano, acetileno e etileno. É falsa. Por que essa afirmativa é falsa? Primeiro, o metano é um alcano. Perfeito, beleza. Mas o acetileno, ele não é um alceno. Se deveria ser, respectivamente, né, o gás acetileno é o gás etino, né, que posteriormente eu vou mostrar para vocês como ele é formado, tá? Então, houve uma inversão. E o etileno é justamente um alceno. Houve uma inversão, por isso que deixou a afirmativa falsa. Sendo assim, nós temos como alternativa correta a alternativa letra B. Nesse segundo exemplo, nós temos aí os hidrocarbonetos, são compostos binários, constituídos apenas de hidrogênio e um não metal, carbono. Binário porque é formado por dois elementos só, carbono e hidrogênio, como característica principal, tá? Há milhares desses compostos e uma classe importante deles são os alcanos, cuja fórmula geral que nós já vimos, CnH2n mais 2. Para um alcano não ramificado, com o número de átomos de carbono igual a 10, o nome deles será o quê? Se são 10, você tem que encontrar o N da seguinte maneira. Você tem hidrogênio igual a 10. Você sabe que é CnH2n mais 2. Se o número de hidrogênio é igual a 10 e você sabe que é 2n mais 2, então você faz 2n mais 2 igual a 10. Descobre o valor de N. No caso aí, o valor de N será igual a 8. Se o valor de N é igual a 8, você sabe que são 8 carbonos. Sendo assim, você divide esse 8 por 2, encontrando 4, ok? Aí, hidrocarboneto com 4 carbonos, o nome será butano, alternativa, letra A, ok? Vamos lá. Bem, pessoal, então nessa próxima questão, nessa questão 3, vocês têm aí dizendo o seguinte: a análise elementar de um hidrocarboneto mostrou que o composto possui 20% de hidrogênio e 80% de carbono em massa. Então, eu quero saber qual é a fórmula molecular e, consequentemente, eu vou precisar saber o nome dessa fórmula para poder encontrar a alternativa. Se você observar essa questão, você vai perceber que tem que lembrar lá de fórmulas químicas. Para poder fazer a fórmula química, eu tenho que identificar primeiro a fórmula mínima, da fórmula mínima gerar a fórmula molecular. Como é que eu vou fazer essa fórmula mínima? Se eu tenho uma porcentagem, eu levo em consideração que eu estou trabalhando com 100 gramas. Por que 100 gramas? Porque eu posso transformar de forma simples porcentagem em massa. Então, 20% de 100 gramas dá 20 gramas. 80% de 100 gramas dá 80 gramas. Então, como é que eu vou identificar, como é que eu vou montar uma fórmula mínima? Eu vou dividir a minha massa, no caso 20 gramas do composto hidrogênio, pela massa atômica dele, tá? E da mesma forma eu vou fazer isso com o carbono. Eu vou fazer assim, vou pegar aí, eu tenho 20 gramas de hidrogênio e 80 gramas de carbono. Vou dividir inicialmente, como vocês podem observar, por 1 e por 12, que é a massa atômica, vai gerar um valor, né? 20 por 1 dá 20, 80 por 12 dá 6,6. Posteriormente, você divide os dois valores pelo menor, no caso, 6,6. Dividindo os dois vai dar aproximadamente 3 e 1. Então, eu sei que vai gerar aí CH3. Se você observar todos esses compostos, nenhum tem CH3. Só que transformando isso, multiplicando, tá? Eu vou obter justamente o etano, em que eu posso multiplicar por 2 e vou ter C2H6, que dá justamente a alternativa letra D. Ok? Próxima questão. Na próxima eu tenho uma substância, tem uma fórmula mínima de CH2N e cuja fórmula molecular tem 3 átomos de carbono. Se eu sei que eu tenho 3 átomos de carbono, o que é que eu vou fazer? Se é um alceno, tá? Ou um ciclano, ele pode ser um alceno ou pode ser um ciclano, já que a fórmula ele vai ser CnH2n. Sabendo disso, eu posso montar a minha estrutura. Se você tem essas alternativas, não tem nenhum ciclano, tá? Não tem nenhum ciclo, então só pode ser um alceno. E o alceno formado por 3 carbono é justamente o propeno, que daí a alternativa letra C.
Tá bom? E nesse último bloco, a última questão, vamos ver a seguir. Escreva o nome do composto de fórmula. Eu tenho esse composto. O que é que eu tenho que observar nesse composto? Se você vê CH2 entre parênteses, quer dizer que ele tem CH2, 4. São 4 CH2, deixando a estrutura da cadeia mais expandida, tá? Então, na verdade, eu vou ter aí 8 carbonos. Tá? Quando eu faço a expansão, você consegue observar que tem mais carbonos. Tá? Vou fazer o quê? Com 8 vira oct. Tá? Se tem uma dupla ligação, mas que posição essa dupla ligação estará? Vou numerar a partir da direita, porque é a direita que está maior proximidade da dupla ligação. E com isso, sabendo que é hidrocarboneto, transformando assim aí para oct-2-eno ou 2-octeno, beleza? Chegando no nosso segundo intervalo, dá tempo de tomar uma água, esticar as pernas e voltar correndo para ver o final da videoaula de Química. Você já se cadastrou para receber o material complementar do Dicas do Enem? Então aponte sua câmera aqui para o QR Code, faça seu cadastro e receba esse conteúdo exclusivo que a Unifacisa preparou especialmente para você. E a gente segue com a parte final da videoaula de hoje, chegando o professor Adeilton Padre. Se liga aí! Bem, pessoal, voltamos agora com mais um bloco aí falando sobre hidrocarbonetos. Agora, com hidrocarbonetos aromáticos. E o que são hidrocarbonetos aromáticos? São aqueles hidrocarbonetos que possuem um anel benzeno, um anel aromático. Tá? E eles não seguem uma nomenclatura específica como os demais hidrocarbonetos. Tá? Eles seguem uma característica própria, né? Com nomes próprios, com nomes específicos. Então, esse exemplo que vocês estão vendo aí é o benzeno, que é o principal, né? O anel benzênico que forma o benzeno, é um hexágono com 3 ligações duplas em sincronia, né? Em ressonância. Então, outro exemplo, né, é o naftaleno. Naftaleno ele tem 2 benzenos conjugados. Tá? É um outro exemplo. E nós temos também aí o outro, é o antraceno. Esse antraceno possui 3 benzenos conjugados. Ok? Um outro exemplo, fenantreno, em que também é conjugado, também possui 3 benzenos, porém, que não estão na mesma linha. E todos eles possuem características diferentes, né? Características específicas, situações diferentes, fórmulas diferentes. Ok? Então, cadeias ramificadas. A gente falou de cadeias não ramificadas, né? Agora vamos colocar as ramificações nas nossas cadeias a partir de agora. Ok? Então, devemos iniciar. Primeiro vamos conhecer os radicais. Que radicais são esses? Então, qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas. Então, você vai identificar os radicais a partir do momento que você tiver uma cadeia principal. Essa cadeia principal ela vai ter uma quantidade de carbono maior, vai estar presente em saturação, tá? E o que ficar de fora, ele vai ser chamado de radicais. Tá? Esses radicais, ele recebe a nomenclatura do prefixo, que é a quantidade de carbono, mais il ou ila. Por exemplo, um metano
né, CH4, ele vai perder um hidrogênio, ele vai ficar com uma ligação livre, tá? E aí ele se transforma, é um carbono apenas, met. Mas aí com a nomenclatura IL ele vai virar metil ou metila, tá? Então nós temos aí esse metil, que é o que eu falei, tá? Além do metil, nós vamos ter com 2 carbonos et mais il, etil ou etila. Outros que nós podemos identificar, certo? Neste caso, você tem 3 carbonos, porém a ligação livre está no centro. Como está no centro, a gente vai identificar, a gente vai caracterizar por uma terminação chamada de iso, com 3 prop mais il, isopropil. Se fosse na extremidade, não seria isopropil, seria só propil, ok? Então, esse que vocês estão vendo à direita, ele vai ser o propil, e esse que vocês estão vendo à esquerda, ele vai ser o isopropil. A diferença do iso é que está dividindo o radical na metade, enquanto que esse à direita, ele está na extremidade. Antigamente, usava esse termo N, tá? Que era para dizer que era o propil normal, ou propil normale, mas aí foi retirado e é só propil. Tá? Da mesma forma, você tem, por exemplo, o butano, ele vai gerar alguns radicais. Se nós substituirmos na extremidade, então você vai ter o butil. Se for num carbono secundário, você vai ter aí o sec-butil. Se for num carbono terciário, você vai ter o tercibutil, tá? E se dividir a cadeia no centro, no meio, você vai ter o isobutil. Então, eu tenho aí a característica para você conseguir identificar os 4 tipos de radicais derivados do butano. Então, esse primeiro que vocês estão vendo, né, canto superior esquerdo, você vai ter aí o sec-butil. Por que sec-butil? Porque a ligação livre está no carbono secundário. Você tem o N-butil à direita, superior, que você não precisa mais colocar o N, é só o butil. Significa que está na extremidade. Você tem o isobutil, porque divide o butil no meio, tá? Ele forma um T. E você tem o terc ou terce ou T-butil, que a ligação livre está justamente num carbono terciário. Além desses, nós temos outros radicais importantes. Então, nós temos o fenil, tá? Que é um anel benzênico com a ligação livre, tá? Saindo um hidrogênio, você tem essa ligação livre, chamada de fenil. Você tem o benzil, que é o benzeno ligado ao CH2, e a ligação livre não é no benzeno, é no CH2, é o benzil. E nós temos o toluil. O toluil, ele vai ter orto, meta e para-toluil. Qual a diferença? Você fixando, como está no exemplo, o CH3 de uma posição, então, na posição seguinte, né, 1, 2, digamos assim, você vai ter o orto, né, 1, 2, orto. Se tiver 1, 3, quer dizer, carbono 1, 2 e 3, ele vai ser o meta. E se tiver 1, 4, carbono 1, 2, 3 e 4, ele vai ser o para. Essa é a diferença dos tipos de radicais toluil, ok? Tem o naftil, que é o naftaleno, que possui uma ligação livre, né? Esse naftaleno, ele pode ser alfa ou beta. Se tiver ligado na parte de cima ou ligado na parte de baixo, você vai ter o alfa. Se tiver nas extremidades, você vai ter o beta-naftil, ok? Então, vamos de questão. Vamos identificar aí, num composto, numa cadeia, esses radicais, para ficar mais fácil de você interagir a questão, o composto, com o que significa radical. Então, aí você consegue identificar que eu tenho separado, né, 4 radicais. Como seria o nome desses 4? Se você observar o primeiro, ele está justamente a ligação num carbono terciário. Se são 4 carbonos e a ligação livre está no carbono terciário, você vai ter o T-butil ou terc-butil.
O segundo, você está com a ligação livre num carbono secundário. Primeiro, né, só relembrando, o que é carbono terciário? Carbono terciário é aquele que possui 3 carbonos ligados a um carbono em que está sendo estudado. Carbono secundário é aquele carbono que tem 2 carbonos ligados a ele. E é justamente nesse segundo exemplo em que nós temos a ligação livre. Essa ligação livre está num carbono secundário, então vai se chamar sec-butil ou S-butil. O 3, se você observar, eu tenho ele dividindo, a ligação livre está num carbono em que divide ao meio, então vai ser o isobutil. E o último está na extremidade. Como eu já falei, se está na extremidade, ele vai ser o butil apenas, que aí em alguns livros ainda trabalham, os livros mais antigos ainda trabalha com N-butil. Daí a alternativa, letra D, ok? Então, continuando, uma próxima questão, nós temos aqui, suponha que o carbono assinalado, esse que você está observando aí no seu vídeo, circulado de vermelho, com um círculo, ele tenha 3 valências cortadas, liberando assim os radicais enumerados por 1, 2, 3. Então, tem esse carbono, teve as valências cortadas, gerando radicais. Que radicais são esses? Você vê esse radical do benzeno, só a ligação livre no benzeno, ele vai se chamar o quê? Como vimos, fenil. O segundo, você tem um radical que eu não falei. Tem 2 carbonos, se não tivesse ligação dupla, seria etil. Como tem a ligação dupla, ele vai virar o quê? Etenil, também conhecido como vinil, né? Aí você fala, professor, é o vinil daqueles discos antigos de vinil? Sim, só que não é o vinil apenas, né? Aquele disco de vinil, ele era o polivinílico, né? Era um composto, um polímero de cadeia maior, ok? E o 3, você tem aí o isobutil, indicando a alternativa correta como sendo alternativa A, ok? Então, seguindo. Agora vamos falar, identificar a cadeia principal. Como é que você vai conseguir identificar essa cadeia principal? Então, é a sequência de átomos de carbono que tem que ter o quê? Vamos ver. Então, maior número de carbono, tá? Quantidade de insaturações tem que estar presente, maior número de ramificações também tem que estar presente. Então, essas 3 características são fundamentais para que você consiga identificar o que é ou qual é a cadeia principal em que será estudada. Porque a partir da cadeia principal, você conseguirá identificar os radicais e, consequentemente, irá gerar o nome do composto, ok? Então, nesse caso, como é que você iria separar a partir dos dados informados anteriormente? Então, neste caso, a cadeia principal seria essa marcada, porque ela vai ter o quê? 6 carbonos. Os demais que sobraram são radicais, ok? Então, vamos aí, um outro exemplo. Nesse caso, você teve essa estrutura, essa marcação em negrito, tá, para indicar a cadeia principal. Você poderia dizer, mas professor, por que não seria essa cadeia maior, a continuação, já que é a maior cadeia? Você tem 2 carbonos a mais, certo? Então, você teria 2 carbonos a mais, porém, qual é a regra anterior? Tem que conter a insaturação. A insaturação tem que estar presente na dupla ligação. Você não pode deixar a dupla fora da cadeia principal. Ela tem que estar dentro da cadeia principal, ok? Então, nesse caso, eu tenho 8 átomos de carbono, ao invés de 10. Porém, ela está com a insaturação. Ok? Nesse outro caso, como é que a gente vai identificar, nesse outro caso, qual será a cadeia principal? Então, será esta em que foi marcado. Tá? Com a maior quantidade de carbonos, tá? E maior quantidade de radicais também. Se eu pegasse a parte de baixo, eu ia ter apenas um radical. Tá? E é identificado pela seguinte, maior quantidade de carbonos, maior número de radicais e também saturação. Tem que estar presente na cadeia principal, ok? Então, seguindo. Os grupos que não pertencem à cadeia principal são justamente os radicais em que nós já falamos. Então, você tem essa estrutura. Você consegue identificar, né, os radicais pelo que está fora. Se você tem esse à esquerda, tá?
tá, do seu vídeo, à esquerda do seu vídeo, você tem um radical com 2 carbonos, 2 et mais il-etil, então o nome dele é o etil. Já você tem à direita aí 2 radicais, cada um com 1 carbono, então 1 met mais il-metil, tá? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou identificar, né, etil, metil e metil, ok? Agora, numeração da cadeia principal. Como é que você vai numerar? Se a cadeia tiver insaturação, você vai numerar a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Se você não tiver insaturação, então você vai numerar a partir da extremidade mais próxima do radical. Então, se for um alcano, se você tiver uma cadeia, né, um composto, se ele for um alcano, você vai observar se ele é ramificado e vai numerar a partir da ramificação. Mas se ele for um alceno, um alcino, um alcadieno, aí a prioridade da numeração é a partir da ligação dupla ou tripla, no caso da insaturação. Então, nesse caso, nós vamos numerar a partir da dupla ligação e o que fica de fora vai ser os radicais, ok? Neste caso, nós vamos pegar a cadeia principal, determinar quem é a cadeia principal, né? Como eu falei para vocês, nesse caso, você tem um alcano, porque só tem ligações simples, tá? E aí, por que você vai numerar a partir da esquerda ou você vai numerar a partir da direita? Se observar, se eu for numerar a partir da esquerda, vai ter radical a partir do 4º carbono. Mas se eu numerar a partir da direita, eu tenho aí, à direita do seu vídeo, você vai ter na numeração radical a partir do 3º carbono. Por isso que eu vou numerar a partir da sua direita. Tá, ok? Porque é a posição em que aparece primeiro o radical. Tá? Então, os nomes, vamos identificar o nome do substituinte, quer dizer, o nome dos radicais. Tá? A posição do metil está no carbono 3, a posição do etil está no carbono 4, porém, eu tenho que me ligar na hora de colocar a nomenclatura, porque os radicais têm que ficar em ordem alfabética. Mesmo que o metil venha primeiro e o etil venha posteriormente, eu tenho que me ligar que o etil, por começar com E, vem primeiro do que o metil. Então fica aí 4 metil, 4 etil, 3 metil e o nome da cadeia principal, que no caso vai ser o heptano. 7 carbonos hept, só ligações simples, hidrocarboneto O, ok? Vamos ver essa outra estrutura. Primeira coisa a ser observada, vamos identificar a cadeia principal. Então, a cadeia principal, aquela que possui maior quantidade de radicais, aquela que possui maior número de carbonos e também que contém insaturação. Depois, eu vou numerar, identifico os meus radicais, etil, metil, metil e vou numerar. Numerando, eu vou conseguir identificar cada radical presente. Então, eu tenho um etil, o etil vai estar no carbono 2. Eu tenho um metil no carbono 3 e um metil no carbono 5. Né? Tem um 3-metil e tem um 5-metil. Porém, como o metil do carbono 3 e do carbono 5 são iguais, eu posso usar uma terminação. Se é metil-metil, para não ter que repetir, eu uso dimetil. Coloco a numeração que está no 3 e no 5 e ao invés de eu repetir metil, metil, eu coloco dimetil, ok? Sendo assim, eu tenho a cadeia principal com 8 carbonos, né? Lembrando, a posição da dupla ligação está no carbono 1, se são 8 oct, 1 eno, que é a posição da dupla ligação. Então, o nome da cadeia principal, ela ficará da seguinte maneira. Ordem alfabética dos radicais. 2 etil, depois vem o metil, né? Que é 3,5 dimetil. Só que o di não entra, mesmo começando com D, não entra à frente do etil, porque o di representa quantidade de tetra, então não faz alterar a ordem alfabética dos radicais. Agora, se você tivesse, por exemplo, iso, sec, terc, aí sim influenciaria devido a não ser a quantidade, é posição, ok?
Sendo assim, gera esse nome, 2-etil-3,5-dimetil, oct, 1-eno. Ok? Uma questão aí para vocês. Vamos lá. O nome oficial, né, nome UPAC, desse composto que está aí. Então, primeira coisa que você vai fazer, organizar a estrutura, tá? Organizando a estrutura, você vai separar a cadeia principal. Separando a cadeia principal, você vai também separar os radicais, nomear cada radical. O que você tem de verde aí, ele vai ser o metil, o que você tem de vermelho, ele vai ser o etil. Faça a numeração, tá? Já que o metil que está à sua direita, né, ele vai estar mais próximo que o metil que está na parte superior. Sendo assim, o nome dele vai ser 3-etil-2,3-dimetilpentano, porque, levando em consideração, o etil vem primeiro devido à ordem alfabética. O di é quantidade, não vai influenciar na posição, na ordem alfabética dos radicais, tá certo? Uma outra questão, nomenclatura desse composto, tá? Então, vamos lá, mesma coisa, pega a cadeia principal, separa aí os radicais, identifica, você vê que esses radicais que estão em vermelho vão ser metil, o radical que está em laranja, ele vai ser o propil, anteriormente chamado de N-propil, tá? Se fosse no carbono central, seria isopropil. Como é na extremidade, é só propil, ok? Numero, a partir da sua esquerda, devido ao metil, né, tá mais próximo da esquerda, tá certo? E, consequentemente, eu vou numerar. Como eu tenho 3 metil, então vai ser 2, 3, 5, tri. Se tivesse 4, tetra. Se tivesse 5, pentametil, ok? 4, propil, que é a posição do propil, e heptano, que são 7 carbonos, só ligações simples, e hidrocarboneto. Dando a alternativa, letra A, ok? Vamos lá, seguir. Próxima questão, questão 3, diz o seguinte, assinala a alternativa que corresponde ao nome desse composto, composto maior. Vamos ver como é que vai ficar. Separou aí a cadeia principal, tá? Identificou quais são os radicais, vocês estão vendo aí que em vermelho eu tenho 3-metil, consequentemente você vai ver que é trimetil, lembrando do posicionamento, e o que está verde também, propil, ok? Fiz a numeração, começou aí no seu vídeo a partir da direita, porque o metil está mais próximo da direita, tá? Gerando aí o nome dele, 2,3,5, trimetil, 4-propil, heptano, alternativa letra B, ok? Então, essa próxima questão, eu tenho esse composto e ele faz algumas afirmativas para você identificar se é correto ou não. Então, seguindo, é um alceno? Olha, tem ligação dupla. Tendo ligação dupla, é um alceno, tá? Então, a primeira vai ser verdadeira. Possui 3 ramificações diferentes entre si, ligadas à cadeia principal? Você tem aí 3 ramificações, sim. Só que as 3 são diferentes? Não. Você tem 2-metil, que está aí de vermelho, e tem um isopropil, que está de azul. Então, a alternativa 2, né, o indício 2 aí que está indicando, ele vai ser falso. Certo? A terceira afirmação, apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é um hidrocarboneto. Claro que é um hidrocarboneto. Por quê? Só possui carbono e hidrogênio. Essa é a principal característica para ser um hidrocarboneto, tá? E a última, possui no total 4 carbonos terciários. O que é um carbono terciário? Que está ligado a 3 outros carbonos. Que está indicado aí para vocês que realmente tem 4 carbonos terciários. Fazendo assim, marcando a alternativa letra A, que só está correto a 1 e a 4. A 2 e 3, como eu já expliquei, está errado. Próxima questão. Indique o nome do seguinte composto orgânico e sua função correspondente. Primeiro, se você consegue observar esse composto, ele só tem ligação simples? Não. Ele tem uma dupla. Qual é o hidrocarboneto que tem uma dupla? Alceno. Então, aí você já conseguiria aí, eliminar, certo? Letra A, B, C e D. Já sabe que a letra E, porque é a função alceno, tá? O nome dele, como seria? Você colocaria cadeia principal,
numeraria a partir da ligação mais próxima, da dupla ligação mais próxima da extremidade, que no caso aí para você é seu lado esquerdo, e encontraria o nome do radical, que está em vermelho, vai ser o metil. A posição do metil está no carbono 3, por isso que vai ser 3-metil 1-buteno, daí a alternativa letra E, ok? Próximo, dado esse composto, a soma dos números que localizam as ramificações na cadeia são: primeira coisa, você vai identificar a cadeia principal, vai identificar quais são as posições onde está localizado os radicais. Você tem aí 2 metis no carbono 2 e tem um outro metil no carbono 4. Então, o que é que você vai fazer? Eu tenho 2 mais 2 mais 4, que dá 8. Alternativa, letra C. Ok? Bem, pessoal, então encerramos aqui nosso primeiro momento, nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não esqueçam, dê uma revisada, estude, foco, que vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. Beleza? E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera. Agradecemos ao professor Adailton Padre pela participação de hoje e lembramos que amanhã tem mais dicas do Enem. Siga a gente nas redes sociais e fique ligado nas novidades para o exame. Até amanhã, logo após o Jornal da Tarde. Tchau, a gente se vê.